paz do Senhor, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula bíblica dominical. A nossa aulinha de hoje é a aulinha, número 10. O que está escrito aí? O amigo quer músico. O amigo músico. E quem é o nosso amigo músico? Olha ele aqui. O que está escrito? Davi. Isso, o nosso amigo do Antigo Testamento é o Davi. E iremos hoje falar sobre Davi, que glorificava ao Senhor. Então vamos começar a nossa aulinha falando primeiro o nosso texto áureo. Antes, claro, tia, você esqueceu. Tia esqueceu. Vamos primeiro pedir direção ao Papai do Céu, que Ele venha falar conosco e que nós possamos guardar em nosso coração e na nossa mente. Vamos lá, galerinha? Fecha o olho e lembrem sempre, apresente as suas necessidades, a sua tristeza, a sua angústia, tudo que você precisar. Fale com o Papai do Céu. Fechou o olhinho? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui em sua presença, Senhor, para, através da nossa escola bíblica dominical, falar o coraçãozinho desta criança que neste momento, Pai, está falando contigo. Senhor, que está apresentando a vida da sua família, a vida dos seus amiguinhos, a vida, Senhor, dos seus vizinhos, a vida daqueles que estão doentes. Senhor, abençoa esta criança que neste momento ora, agradece, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, neste momento, que o Senhor traga até nós a Tua palavra, que nós possamos meditar e viver ela, Senhor. Dá-nos a Tua graça e perdoe-nos pelos nossos pecados. Amém? Amém, crianças. Então, iremos falar hoje de quem? De Davi. Só que esse Davi, ele era um jovem. Antes, vamos ler o nosso texto. Fala bem forte, mas bem forte mesmo, porque o nosso texto deve ser cantado. Diz assim a palavra do Senhor: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100, versículo 4. Mais uma vez, criança, assim. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100, versículo 4. Que lindo! Agora louva aí, do jeitinho que a tia louvou. Vamos louvar o Salmo? Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100, versículo 4. Ai, que lindo, criança! Então, hoje, nós vamos falar sobre o que? Sobre louvor. Vamos louvar e agradecer ao Senhor o tempo todo. Então, nós sabemos que nós vamos falar sobre o Davi. Crianças, a nossa historinha de hoje diz assim. Davi apresentou Davi. Davi, ele era o pastor de quê, crianças? De ovelhas. Davi cuidava das ovelhas. Davi vivia rodeado de ovelha.
As ovelhas estavam ali o tempo todo do lado do Davi. Davi, ele era um jovem. Crianças, Davi, ali naquele momento dele, cuidando das ovelhas, ele, que era um rapaz que servia ao Senhor, quando ele estava ali juntamente com as suas ovelhinhas, sabe o que ele fazia, crianças? Ele deitava naquele gramado enquanto as suas ovelhas estavam ali pastoreando e olhava para o céu. E lá ele olhando para aquele céu lindo, aquelas nuvens, aquele azul, aí ele começava a falar com o Senhor. E Deus, criança, o ouvia. Deus o respondia. E sabe uma coisa que Davi amava fazer muito? Davi, para onde ele ia com sua harpa. Davi louvava ao Senhor o tempo todo. Sabe qual que é o som da harpa? Eu vou mostrar para vocês como é lindo, crianças, o som da harpa. E Davi, naquele momento de intimidade, lá no campo, ao lado das ovelhas, criança, ele louvava ao Senhor. Muitas das vezes havia ali pessoas passando, né? Passando para seus locais, para suas cidades, e ali no campo estava Davi, um jovem que glorificava a Deus o tempo todo. E a sua harpa, feita de madeira, com hastes, que ali ele tocava, e tocava lindamente. As pessoas ouviam quando ele tocava a sua harpa. Era algo maravilhoso, acalmava as ovelhas ali. Porém, também, crianças, Davi passava por algumas dificuldades. Sabe que dificuldade era essa? Ali pastoreando as suas ovelhas. Daqui a pouco, crianças, aparecia um leão. E ali, Davi, um jovem bravo e valente, lutou contra o leão e o derrotou. Por quê? Davi estava cuidando do quê? Das suas ovelhinhas. Davi estava protegendo elas. Crianças, também apareceu, sabe o quê? Ali, para pegar as ovelhas. Olha o urso. Um urso. O urso também. Davi também lutou contra um urso. Davi então matou um urso, Davi matou um leão. Crianças, as ovelhinhas de Davi eram protegidas. Por que eram protegidas? Davi estava ali o tempo todo cuidando delas. E também o Papai do Céu, que estava ali com Davi. Pois ele o tempo todo estava em comunhão, falando e louvava ao Senhor o tempo todo, crianças. Davi, como ele já era um pastor de ovelhas, ali havia o rei chamado Saul. O rei Saul, vocês já conhecem. O rei Saul, crianças. Este rei,
Ele era o governante, ele governava a tribo de Israel. O rei Saul, crianças, ali, um certo dia, desobedeceu a ordem do sacerdote, sabe quem? Samuel. Lembra da nossa aulinha passada que falamos sobre Samuel? Pois então, crianças, o Samuel, o Samuel, ele era, crianças, quem falava para Saul sacrificar. Era Saul, o rei. Samuel, quem falava com Deus, o profeta de Deus. Então, quando era para Saul ir para a guerra, para fazer qualquer coisa, ele ia e consultava a quem? A Samuel, que era o profeta. E aí Samuel passava a mensagem de Deus para o rei Saul. A mesma coisa, criança, quando tinha uma batalha e ali os Israel ganhava a guerra, sabe o que acontecia? Eles desciam e sacrificavam ao Senhor. Toda vez que havia uma batalha, Israel vencia, ou até mesmo quando era o momento de todos se reunir para glorificar a Deus, quem era encarregado de oferecer a oferta, oferecer o sacrifício a Deus, era quem? O profeta Samuel. Porém, certo dia, crianças, Saul venceu a guerra e aí o profeta Samuel, ele não estava. E aí ele chegou um momento que, onde estava o profeta Samuel? Sabe onde estava? O profeta Samuel estava, sabe, fazendo o quê? Ungindo quem? A Davi, o pastor de ovelhas. Lembrem, vocês conhecem a historinha de quando Davi foi ungido rei de Israel? Vocês lembram disso? Então, na ocasião que o rei venceu a guerra, o rei Saul venceu a guerra, o profeta Samuel não estava. Porém, ele falou assim, eu sei como é que faz oferta. Olha só, ele desobedeceu às ordens de Deus. Quem oferta ao Senhor é o sacerdote, é o profeta de Deus. Não é uma pessoa. Naquela época era assim. Você pecou, você leva um sacrifício, um animal, para o quê? Ser sacrificado e aí ser perdoado dos seus pecados. Ou como que agradecimento ao Senhor. Como Samuel não estava, quem que fez Saul? Foi lá, preparou o altar do Senhor e sacrificou. Eita, criança, sabe o que aconteceu? A presença de Deus que estava com o rei Saul, a presença do Senhor estava ali com o rei Saul, já passou a não ter mais. O rei Saul já não sentia a presença do Senhor. Porque desobedeceu, fez algo que não era para ele fazer. Ele deveria governar Israel e não fazer o que o Samuel fazia. Então, Papai do Céu se agradou? Não. E no coração de Papai do Céu já estava quem como rei de Israel? Davi. Davi já tinha sido ungido o rei, enquanto jovem. Então, crianças, o rei Saul começou, sabe o quê? Começou a ser o rei Saul
horríveis, a sentir a presença do mal. Um homem que era tranquilo começou a ficar um homem agitado, começou a ficar totalmente fora de controle. Por quê? Ele não tinha mais a presença de Deus. Então o inimigo começou o quê? A se manifestar. E não tinha o que fazer para ele se acalmar. Então um dos servos do rei Saul falou assim: Senhor, eu conheço um jovem que ele toca lindamente harpa. Crianças, olha aí, Papai do céu trabalhando, sabe para quê? Para Davi começar a saber o que é ser rei. Papai do céu preparou o reinado de Davi. Mas ele era o quê? Um jovem. O que ele era, crianças? Ele já era ungido rei, mas ele não sabia o que é ser rei. Ele precisava ser o quê? Capacitado, conhecer. Então, o pastor de ovelha, no momento que Saul começou a falar coisas estranhas, a fazer coisas que não era normal, porque a presença do Senhor, que só nos dá paz, saiu dele. Então ele começou a ficar o quê? Perturbado. Então o servo dele disse: Senhor, eu conheço um jovem que toca harpa. Então Saul falou: então vá buscar este jovem que toca harpa para que ele venha tocar para mim, para que os espíritos maus vá embora. Então, crianças, Davi, naquele momento, ele deixou de cuidar das suas ovelhinhas e foi fazer o quê? Ele foi, olha, crianças, tocar harpa para o rei. Mas não só isso, não só tocar. Davi começou a morar num palácio. Então Davi ali começou a ver o que um rei fazia. Quais eram os deveres de um rei. Tudo preparado por Deus, porque Davi era ungido, o rei de Israel. E para ele ser um rei no tempo certo, na hora, no momento, ele precisava saber o que era rei. Então, Papai do céu o colocou num palácio. Quando Davi chegou, o rei lá perturbado, quebrando tudo, falando coisa assim que ninguém entendia, que não tinha sentido. Davi pegou mais uma vez a sua harpa e pegou a sua harpa, Davi, crianças, e começou ali a tocar. Começou a tocar. E o rei que estava totalmente sem controle, ouvindo vozes, ouvindo coisas que ele não entendia, ele se acalmava. Então, criança, todo momento que o rei começava a ficar aqueles espíritos maus falando no seu ouvido, e ele gritava, ele quebrava as coisas, Davi tocava. E o Saul ouvia aquelas lindas canções que Davi entoava. E ali o seu espírito se acalmava. Ele sentia a paz do Senhor. A paz que trazia aquele louvor naquele momento que Davi tocava. Então toda vez que o rei Saul começava a se agitar, perdeu o controle, aí Davi vinha, tocava e louvava ao Senhor. Então, criança, nós louvamos ao Senhor com harpa, tambor, flauta e o principal, nós louvamos ao Senhor fazendo querer a vontade de Deus. Crianças, Davi ali, capacitado. Vocês sabiam que todas essas
formas de louvar. São louvores que Davi entoava ao rei, para o rei, e ali ele se acalmava. Então, Davi, escolhido por Deus, sendo preparado para o Senhor, preparado para ser o rei de Israel. Ali foi chamado pelo rei Saul para louvar, para glorificar a Deus, porque Davi tinha a presença do Senhor com ele, que era algo que o rei Saul já não tinha, devido que a desobediência, fazer aquilo que não era para ele fazer. Crianças, então, o que nós aprendemos com toda essa nossa lição, a nossa história de hoje, é que Davi foi até o rei Saul, louvava a Deus, e o espírito maligno, o espírito mau que ali estava com ele, se retirava do rei. E ele conseguia dormir em paz, que quando o rei estava perturbado, ele não conseguia dormir, ele não tinha paz. Vimos que o louvor a Deus nos liberta de todo o mal. Então, se você está triste, louve ao Senhor. Se você está angustiado, louve ao Senhor. Se você está feliz, louve ao Senhor. Devemos louvar a Deus o tempo todo. Deus vai, por meio desse ato, nos libertar de todo o mal, assim como fazia a quem? Ao rei Saul, que foi liberto todas as vezes que ele ficava ali com o espírito maligno, falava coisas, quebrava tudo que estava ao seu derredor, ele não tinha controle de si. Davi louvava ao Senhor. E a paz que Davi louvava através da sua harpa, através do seu louvor, Saul sentia. Então ali ele tinha paz do Senhor. Para quê? Para ter a tranquilidade. Então você, criança, quando estiver angustiado, louve ao Senhor. O Senhor nos ouve o tempo todo. Ah, tia, eu vou passear, eu vou na casa de um amiguinho. Leve a palavra. Assim você também está louvando a Deus. Quando você ajuda uma pessoa, você está louvando a Deus. Crianças, em tudo, em todos os momentos, nós louvamos a Deus quando nós fazemos coisas boas. Quando nós estamos com o quê? Com a presença de Deus. Então, quando vocês fazem algo que não agrada a Deus, e não pede perdão e não se arrepende, você não sente a presença do Papai do céu. Porém, quando você faz coisa boa, criança, o seu coração, ele pula de alegria. Então, o que? Você está sentindo a presença de Deus. Então, lembrem sempre, crianças, louve ao Senhor. Você sendo grato, você está louvando ao Senhor. Crianças, Davi, jovem, foi ungido, o rei. E ele foi capacitado, porque Deus assim o levou para onde? Para o lugar onde ele aprendeu a ser o rei. Então, louve a Deus o tempo todo, em todos os momentos. E hoje, para nós crianças, louvarmos ao Senhor alegres, pulando muito, gritando, dando glória a Deus. Eu convido a amiguinha Elisa e o amiguinho Kevin. Eles vão estar louvando ao Senhor.
canto como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Seu Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. 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 Lutamos como o rei Davi. Então, criança, louve ao Senhor o tempo todo. Louvem, pois Deus nos honra e nos dá a graça. Ele nos enche da sua presença, crianças. Então, lembre sempre. Louve o tempo todo ao Senhor, pois nós louvamos, sentimos, criança, sentimos o quê? A presença de Papai do céu. Mas, se você sentisse triste, o que você vai fazer? Louvar quem? Ao Senhor. Então, como diz o nosso texto áureo, que diz: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Então lembre sempre, louvem ao Senhor e Deus. Você sentirá a presença de Deus. Vamos fechar o nosso olhinho. Vamos estar agradecendo pela nossa aula de hoje, que Deus nos concedeu. E lembre-se, crianças, falem do Senhor, pois vocês estão louvando a Deus. Chame alguém para a casa do Senhor, pois você está louvando a Deus. Então vamos fechar nosso olhinho, vamos agradecer por mais uma aula. Senhor, obrigada, Pai, pois nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Deus de poder e misericórdia. Senhor, que esta criança do outro lado que estava louvando contigo, Pai, louvando para Ti, Senhor, que cada dia mais e mais ele sinta a Tua presença. Senhor, que ele venha cada dia mais, Senhor, que o Senhor venha livrar, guardar e que ele venha o tempo todo glorificar a Ti, sentir, Senhor,
Senhor, tua presença, desejar, Pai, a tua presença na vida deles. Pois com a tua presença, Senhor, nós temos, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa. Que na próxima aula nós venhamos a desejar mais e mais ainda estar louvando e glorificando e exaltando o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela minha saúde e pela saúde de cada criança. Senhor, abençoe e visita, Pai, cada um deles neste momento. E que o Senhor possa o encher, Senhor, que esses pequenos venham transbordar, Senhor, da tua alegria, da paz que o Senhor traz para cada um deles. Amém. Amém, crianças. Fiquem na paz do Senhor. E lembrem sempre, compartilhe esse vídeo, leva para o amiguinho que não conhece ao Senhor. Apresente Deus a eles, tá bom? Fiquem na paz, ó. Beijos, a tia tá morrendo de saudade.